Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal, fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, onde tivemos mais um dia de alta para o Ibovespa, dentro de um repique de alta um pouco mais fraco, alta de 0,57%. Perdeu força ao testar a resistência já comentada ontem, em 51.290 pontos, acima disso 52 mil pontos. A semana terminou com queda de 2,93% e com isso começou a confirmar aquela movimentação comentada na última análise de fechamento da semana, que também foi do mês passado, fechamento do mês, onde mencionamos o gráfico mensal falando de uma possibilidade de movimento para baixo num fechamento ali para baixo dos 51.870, que aconteceu nessa semana, e a perda da mínima dessa semana atual reforçaria ainda mais a chance aí de queda pelo gráfico mensal, um cenário mais negativo nesse momento para o Ibovespa. Para trazer a reversão dessa perspectiva negativa que está e dificuldade para as posições compradas, teria que, no meu entender, voltar para cima dos 52.500. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,27%, na semana a queda foi de 9,88%. A ação com mais essa forte queda na semana, que a semana passada já foi bem ruim, 7,5%, ampliou a queda nessa semana, anulou a tendência de alta de médio prazo. Está em tendência basicamente de curto prazo de baixa, então não vejo uma alternativa interessante para a ponta compradora nessa ação, está um pouco esticada ainda no curtíssimo a curto prazo, algo que pode trazer um repique de alta. Esse repique de alta pode vir a acontecer somente depois que a ação chegar a bater aqui em região de suporte em torno de 16,80, 16,50, mas o fato é que não vejo um cenário adequado para planejamento de compra em cima desse ativo. Eu teria que buscar usar estratégia contra tendência para pensar em compra. Eu prefiro ficar de fora ou mesmo aguardar ali para planejar compra ali de day trade nesse papel. O ideal até que fosse um day trade acima dessa faixa de preço aqui, com gestão já do G60, enfim, acima ali dos R$17,83 a R$17,88 para planejar um day trade na ponta compradora. A Vale 5 no pregão de hoje quase que bateu no nosso objetivo, foi em 33,27, ficou por 3 centavos, 0,1% aí do objetivo e retornou fechando ainda em alta de 0,3%. O fato é o seguinte: a ação, se perder a mínima do pregão de hoje na próxima semana, encerraria essa posição aí com objetivo parcial, ou seja, acima ainda dos 32,64, encerrando ali em torno de 32,77. Então já fica aí um posicionamento do que faria dependendo da forma como abrir o próximo pregão. O objetivo mantém ali em 33,30, se conseguir superar a máxima de hoje, abre-se até a chance de segurar um pouco mais, visto que esse movimento pode se estender um pouco mais aí para cima. Ainda não tem um sinal tão negativo aqui no gráfico de 60 minutos, mas a perda da mínima de hoje representaria um sinal negativo, porque a ação tenta subir, perde força, tenta subir novamente, perde força e vem aqui para baixo, já é um sinal ruim, volta para baixo ali da região de suporte que ela vai se sustentando nesse momento. Então já está decidido aí o que fazer em relação a essa posição da Vale 5. Eu vou inclusive comentar algo a respeito mais à frente sobre as operações que a gente tem aberto da GGBR4 principalmente. Itub4 no pregão de hoje apresentou aqui a alta de 1,06%. Vou passar por alguns ativos só para mostrar como o cenário atual, logicamente que a gente já observa o Ibovespa em tendência de baixa, o cenário atual mais complicado, mais difícil de se trabalhar na ponta compradora, até mesmo na ponta vendedora, muitos ativos mais travados nesse momento, dificultando as operações. Para quem está realizando as operações aí de swing trade, deve estar vendo uma certa dificuldade no momento, desde o mês de novembro, uma certa dificuldade. Então nós temos aqui a Itub4 em tendência de baixa de curto prazo, já tem um número razoavelmente interessante de semanas corrigindo, todo esse movimento, o último movimento de alta aqui de 9 semanas, já tem um número até razoável ali de 5 semanas corrigindo, mas o fato é que o ativo está em tendência de baixo curto prazo e perdendo cada vez mais força em relação à tendência de alta de médio prazo, quase que perdendo aqui seu último fundo, ou praticamente já perdendo esse último fundo,
demonstrando uma certa fraqueza para a movimentação e para cima. E, inclusive essa semana chegou a superar a máxima da semana passada, que era um candle de reversão, e veio para perder a mínima da semana, ou seja, segue num viés negativo aí TUB4, dificultando o que eu já mencionei, pensar em ponta compradora desse ativo, ou seja, para focar em compra novamente, eu aguardaria preferencialmente a quebra dessa sequência de topos descendentes para ir na sequência planejar compra, seja de um pivô de alta ou de um fundo ascendente, enfim, usar uma estratégia de correção no tempo ou no preço para buscar compra em cima de TUB4. Neste momento, nada feito, apesar da zona de suporte que ela encontra aqui sendo testada na faixa aí dos R$ 31,20. BVMF3, mais uma ação aí importante dentro do índice Bovespa, com topos e fundos descendentes, tendência de baixo. Pregão passado caiu 4,57%, esse pregão reagiu 5,53%, mas é um contexto ainda de baixa. É uma primeira reação, ainda está abaixo de uma primeira resistência ali 11,32 a R$ 11,47. Então, primeira faixa de resistência para o ativo. Não vejo uma alternativa nesse momento de compra. Então, também aqui eu aguardo que um movimento mais forte para iniciar uma compra após algum fundo ascendente. E ali no médio prazo é pior em relação ao YouTube, porque aqui já tem uma tendência de baixa estabelecida. A reação no pregão de hoje aconteceu em duplo suporte do gráfico semanal. Próxima ação, CEMIG 4. Essa aqui então, observe a tendência ali no médio prazo. A gente observa tendência aqui mais para baixo, só que a ação já deu um sinal de enfraquecimento dessa tendência, porque veio aqui para cima, já esboçou um fundo ascendente, enfim, já indefiniu ali no médio prazo, está indefinida no curto prazo, suporte aqui, resistência aqui nesse ponto, então totalmente travado o ativo. Não vejo alternativa de compra nesse momento em cima de CEMIG 4. O ideal é que o planejamento de compra nessa ação viesse já mais para cima ali da região dos R$ 19,30. Então a ação gera um movimento de subida e aí depois gera um pullback para planejamento de uma compra na ação. Enquanto estiver aqui nessa região travada, ficaria de fora da ação. Então, como vocês puderam perceber, várias ações aí travadas, difícil de se planejar compra ou até mesmo venda em diversos ativos na situação atual. Olhando agora para a GGBR4, que eu tinha mencionado logo depois da Vale, essa ação também chegou muito próxima do objetivo, ficou a 3 centavos do objetivo. A GGBR4 no pregão de hoje, a gente pode olhar pelo G60 e depois perdeu força, voltou para o preço de entrada, decidimos pela saída da posição comprada. Essa aqui não tinha uma mínima ascendente como ficou da Vale, acima do nosso preço de entrada, para sair ali pelo menos com algum stop de proteção, mas saímos aqui no 0 a 0 porque chegou muito próximo do objetivo e voltou a cair, perdendo força, voltando inclusive para baixo do topo anterior, que foi onde ela confirmou um pivô de alta no pregão de ontem. Então, posição encerrada na GGBR4. A outra ação, a MAR3, terminou acionando stop. Essa aqui já chegou até a dar uma relação risco-ganho de 1 para 1, chegou a bater no objetivo em relação a 1 para 1. Decidimos por uma operação um pouco maior, devido ao início de um movimento de alta no gráfico semanal, e essa ação poderia trazer, depois de um longo período de tendência de baixa, poderia trazer uma subida um pouco maior aqui pelo gráfico diário para trazer uma relação risco-ganho mais favorável de 1 para 2. Terminou não batendo no objetivo e voltando muito forte para baixo no pregão de hoje, batendo ali no ponto de stop em 18,71. E por último é QTL3. QTL3, abrimos uma compra nesse ativo na superação ali dos 23,55, superação basicamente da máxima da primeira hora de pregão. E o objetivo dela fica em R$ 24,00, o stop está aqui em 23,20. Vamos ver o desenrolar dessa ação aí na próxima semana, dessa operação na próxima semana. O sinal negativo para o início dessa operação seria ela voltar aqui para baixo da mínima de hoje de 23,37, isso aumentaria a chance de stop nessa posição comprada. E o lado favorável é sair aqui dessa resistência aqui no intraday, ali na faixa dos 23,76, superar a máxima de hoje, aumentaria bem a chance de buscar a resistência principal na casa dos R$ 24,00, que é onde está o nosso objetivo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Desejo a todos um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.